Muito bem, pessoal. Nessa videoaula curtinha, a gente vai só resolver 3 probleminhas sobre diagrama de fases, para que vocês entendam como é a aplicação, vejam que não tem nada demais, tá? Aqui é só para a gente exemplificar as coisas que a gente discutiu naquele primeiro vídeo de teoria. Vou começar com essa questão que diz assim, olha: dado o diagrama de fases de uma substância, pergunta-se. E aí, antes da gente olhar para as perguntas propriamente ditas, eu queria convidar você a olhar para o diagrama. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar quais são os estados físicos. Você vê que tem aquele Y, sempre vai ser esse Y. Então, desse lado aqui, superior esquerdo aqui, você vai dizer que é o estado sólido, essa região é o estado sólido. Aqui é o estado líquido e aqui embaixo é o gasoso. Pode chamar genericamente de gasoso. Aqui a gente não vai fazer aquela distinção de gás e vapor que a gente fez na videoaula. Chama genericamente de gasoso, está tudo certo. Então, vamos lá, item A. Que mudança de fase ocorre quando a substância passa do estado A para o estado B? Pessoal, é só você olhar no diagrama. O estado A está bem aqui, o estado B está bem aqui. Se eu estou passando de um para o outro, ó, eu estou passando do sólido para o líquido. A gente chama isso aqui de fusão, né? Então, eu vou anotar aqui embaixo, ó, vou colocar aqui embaixo, fusão. Vamos para o item B. Olha, só isso para fazer. Vamos lá, item B. Que mudança de fase ocorre na passagem da substância do estado B para o estado C? Vamos identificar de novo. Cadê o B? O B está bem aqui. A gente já estava trabalhando com ele. E aí foi para o C. Então, ele está saindo do líquido e está indo para o gasoso. Líquido para o gasoso, gente, ebulição. Perceba como é simples, é só você identificar. Vamos para o item C. Em que fase pode estar a substância no estado representado pelo ponto D? Ponto D, vamos localizá-lo. O ponto D está bem aqui. O ponto D está naquela região que a gente chama de curva de sublimação. Ele é a fronteira entre os estados sólido, bem aqui, e gasoso. Então, como ele é a fronteira entre os dois, ele pode estar em qualquer um dos dois estados, certo? Então, eu vou anotar aqui embaixo do item C, que ele pode estar no estado sólido, certo? Ou gasoso. Não existe preferencial. Se você está na fronteira, não tem preferência, tá? Pode ser um ou outro. Os dois estão em equilíbrio nessa região. Item D. Nos estados representados pelos pontos E, F e G. Aí ele pega 3 pontos de uma vez. E, F e G. Então vamos lá. O ponto E. O ponto E é o ponto triplo. O ponto triplo é aquele ponto, é a fronteira tripla, é a fronteira entre os três estados entre os três estados da matéria. E aí, nesse caso, os três estados coexistem em equilíbrio. Eu vou colocar a resposta do nosso item D aqui do lado, ó. Então eu vou dizer que o E, eu vou colocar só a sigla, tá, gente? Que aí você já sabe. Pode estar no sólido, líquido e gasoso, tanto faz. O F, gente, é esse ponto bem aqui, ó. Ele está em cima da curva da fusão. Ele está naquela curva que faz a fronteira entre o sólido e o líquido. Então ele pode estar em qualquer um dos estados, sólido ou líquido. E o ponto G, que é esse ponto bem aqui, ó, ele está na curva da ebulição. Então ele está na fronteira do líquido para o gasoso. E aí qualquer um dos dois estados é possível. Então eu posso botar aqui líquido ou gasoso. Tá? Qualquer um deles está correto. Aí vamos para o item E. O item E diz assim: qual o nome dos pontos assinalados no diagrama de fases? Aliás, vou repetir, tá? Comecei lendo errado. Qual dos pontos assinalados no diagrama de fases é o ponto triplo? A gente já falou qual é, né? Ou tríplice, tanto faz. E por que recebe esse nome? Aí você vai dizer que é o ponto E. Ponto E, a gente já falou sobre isso. E por que ele tem esse nome? Porque nele, os três estados coexistem em equilíbrio. Opa, deixa eu botar assim. Equilíbrio. Pronto, deixar assim. Tá bom? Então, os três estados coexistem em equilíbrio e acabou a nossa questão. Vamos para a próxima. Ó. Então, o próximo probleminha nosso diz assim, ó, questão da UFMG. A figura mostra o diagrama de fases de uma substância hipotética. Observando o gráfico, responda as questões que seguem. No item A, ele quer que você associe as regiões 1, 2 e 3 com as fases sólida, líquida e gasosa. Justifica a resposta. Pessoal, aqui acho que não tem grandes mistérios, né? Vou até colocar aqui do lado, ó. Então, item A, 1, 2 e 3. Cuidado que ele dá uma embaralhada, né? A gente espera o 1 sendo sólido, mas não, é líquido, ó. Então, 1 é líquido, o 2 é gasoso e o terceiro é o sólido. Aí, sendo que ele quer que a gente justifique. Como é que você pode justificar? Eu vou dizer para você, tá? Como é que você pode justificar. Você pode dizer o seguinte, que no estado sólido, que é o 3 aqui,
você tem temperaturas mais baixas e pressões mais altas. Então, na região de pressões mais altas e temperaturas mais baixas, a tendência é encontrar o estado sólido. Em relação ao gasoso, eu posso dizer que ele tem pressões mais baixas e temperaturas mais altas. E aí você pode dizer que o estado gasoso, no estado gasoso, aliás, o estado gasoso é a região do diagrama que tem maiores temperaturas e menores pressões. E o líquido seria aquela região intermediária, ele vai ter valores intermediários tanto de pressão quanto de temperatura, tá? Então você pode justificar por essa linha. Vamos para o item B. O item B ele quer que você estime a temperatura de ebulição da substância quando ela se encontra a pressão constante de 0,6 atm. Explica o raciocínio utilizado. 0,6 atm é bem aqui, gente. Ele quer saber qual é a temperatura de ebulição. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou procurar a curva da ebulição, que é essa bem daqui, ó, que marca a transição entre o líquido e o gasoso. Sólido, líquido, gasoso. Então eu quero achar essa curva que eu marquei, porque é ela que marca a transição de líquido para gasoso. Em 0,6 atm, ela vai tocar o gráfico nesse ponto aqui, ó, que fica praticamente no meio do caminho entre 200 e 250, tá? É porque eu fiz o desenho um pouquinho torto aqui, mas ele fica mais para o meio mesmo. Então, o item B, você diria que a temperatura é de aproximadamente 225 graus Celsius. Claro que aqui eu estou fazendo uma estimativa, certo? Que é o que ele pede na questão. Como é que você justifica? Como é que você explica? Então, você vai ver é, é, em que temperatura da curva de ebulição está associada à pressão de 0,6 atm. Você tem que falar nesses termos, tá? Porque aí você consegue justificar. E aí, analisando o diagrama, a gente nota que ele fica aproximadamente na temperatura de 225 graus Celsius. Vamos para o item C. Responda se essa substância pode ser sublimada à pressão atmosférica normal. Pressão atmosférica normal é 1 atm, gente. É esse valor aqui, ó. Isso aqui você não pode esquecer, tá? Então você vai notar que nessa faixa de 1 atm, eu vou até dar uma engrossada aqui no pincel para você ver, ó. Em 1 atm, eu teria essas possibilidades aqui, ó. Aumentando a temperatura, eu sairia do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. E aí você vai notar que a curva da sublimação está abaixo, ó. A curva da sublimação está bem aqui. Então, nesse caso, eu posso te responder que não. Não é possível. Não há sublimação. Não, por quê? Ele pediu para a gente justificar. Eu posso falar que a curva da sublimação está abaixo de 0,4 atm. Você pode colocar desse jeito, tá? Como eu não tenho muito espaço aqui, e para a aula também não demorar muito, eu vou ser um pouco mais sucinto e esses comentários eu vou só fazer no áudio mesmo. Então, como é que você vai justificar? Você vai dizer que a sublimação, a curva de sublimação, só aparece abaixo de 0,4 atm. Então, quer dizer, apenas para pressões abaixo de 0,4 atm para baixo é que você vai ter a sublimação, que você tem a possibilidade de ter a sublimação. Acima disso, não tem. Item D. Conceitue o ponto triplo e estime-o para essa substância. O conceito de ponto triplo eu já anotei no outro slide, nesse bem daqui, ó. Então, olha ali embaixo no item E. É o ponto onde os três estados coexistem em equilíbrio. É importante dizer que eles coexistem e em equilíbrio, que não tem preferência para nenhum deles. Aí ele quer que você estime. Gente, ele está bem por aqui, ó. Então, o ponto triplo, ele está bem aqui onde eu estou fazendo essa bolinha. Você vai dizer que a pressão dele, a pressão do ponto triplo é 0,4 atm, está fácil de ver. Agora, a temperatura é que não está tão fácil, né? Aí a gente vai ter que ser mais grosseiro na nossa estimativa. Então, ele pega mais ou menos essa faixa, entre 50 e 100, o meio é 75. Eu vou estimar aqui que ele está mais para um 90, tá? Se você botar algo próximo de 90 graus Celsius, está válido, está um valor coerente. Beleza? Aqui é só uma estimativa mesmo. Vamos para a nossa última questão. A última questão não mostra o diagrama de fase propriamente dito, mas ele traz uma relação entre a pressão e a temperatura. Veja só, acompanha comigo o que é enunciado. No Rio de Janeiro, nível do mar, uma certa quantidade de feijão demora 40 minutos em água fervente para ficar pronta. A tabela abaixo fornece o valor da temperatura de fervura da água em função da pressão atmosférica, enquanto o gráfico fornece o tempo de cozimento dessa quantidade de feijão em função da temperatura. A pressão atmosférica ao nível do mar vale 760 milímetros de mercúrio. E aí está aqui, ó, 760 milímetros de mercúrio, a água ferve a 100 graus Celsius. E ela diminui, e aí eu quero destacar isso aqui denunciado, ela diminui 10 milímetros de mercúrio para cada 100 metros de altitude. Então, se você for subindo, a cada 100 metros diminui a pressão. E aí, diminuindo a pressão, ó, vai diminuindo a temperatura de ebulição da água também. Aí vamos lá. Passar para a continuação da questão. Essa tabela que está aqui é a mesma tabela, lá só está reduzida para caber o gráfico que ele cita no enunciado. E aí o gráfico associa, veja bem, o tempo de cozimento em minutos com a temperatura. No enunciado ele diz que o feijão lá no Rio de Janeiro, que era nível do mar, temperatura de 100 graus Celsius, demorava 40 minutos para cozinhar.
Tá vendo que está coerente o resultado do gráfico, né? Então vamos aqui para o item A. Se o feijão fosse colocado em uma panela a pressão de 880 milímetros de mercúrio, em quanto tempo ele ficaria pronto? Aí é só você ir no gráfico, 880 milímetros de mercúrio, a água ferve a 105 graus Celsius. Aí você vem aqui, aliás, vem para a tabela, né? Aí você vem para o gráfico agora. Gente, se a temperatura for 105 graus Celsius, é aqui no gráfico, ó, nesse ponto que eu estou fazendo. Então ele está associado com um tempo de 20 minutos. É só olhar para o gráfico e você já responde, ó, 20 minutos. Vamos seguir adiante. Em uma panela aberta, então, na pressão do ambiente. Em quanto tempo o feijão ficará pronto na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, a altitude de 800 metros? Gente, 800 metros, aí eu vou fazer o item B aqui em cima, certo? Então você já sabe que ele está 800 metros acima do nível do mar, mas olha, o slide anterior disse que a cada 100 metros a pressão caía 10 milímetros de mercúrio. Ela começa com 770, eu vou botar assim, ó, pressão em Gramado. Era 760, só que a cada 100 metros ela cai 10 vezes. Como isso acontece 8 vezes, que são 800 metros, então ela vai cair 80 unidades. Resultado, a pressão em Gramado, ela é de 680 milímetros de mercúrio. Como a tampa da panela está aberta, é nessa pressão que o feijão vai cozinhar. E em 680 milímetros de mercúrio, a água ferve a 97 graus Celsius, está aqui na tabela. Vamos para o gráfico. 97 graus Celsius está bem aqui, gente, ó. Então ele vai terminar demorando 60 minutos para ficar pronto. É 1 hora para o feijão ficar pronto em Gramado. Aí eu vou botar aqui, ó, 60 minutos. Só olhar para o gráfico. Vamos para a última. Essa última aqui já quer dar mais uma enrolada, ó. Em que altitude o tempo de cozimento do feijão em uma panela aberta será o dobro do tempo de cozimento ao nível do mar? Aí vamos só marcar. Nível do mar a gente já tinha feito, ó. Nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, a água ferve a 100 graus Celsius. Aí vem para o gráfico, 100 graus Celsius é esse ponto aqui. O tempo de cozimento é 40 minutos. Então o dobro é 80, né? 80, já estou marcando aqui. Aí vamos lá. 80 está associado com uma temperatura de fervura de 95 graus Celsius. Então veja, temperatura vai ser 95 graus Celsius. Aí vamos para a nossa tabela. 95 graus Celsius, está aqui. Qual é a pressão? 640. Então a pressão do ambiente, né, aliás, eu vou botar PL assim para ser pressão do local, né, para não confundir com a pressão atmosférica, a nível do mar. Então a pressão do local é de 640 milímetros de mercúrio. Espera aí que eu fiz uma barra aqui, nada a ver. 640 milímetros de mercúrio. Gente, em relação aos 760, ele é 120 unidades a menos, né? 120 milímetros a menos em relação ao nível do mar, que o nível do mar. Pessoal, como a cada 100 metros cai 10, então passou 12 vezes por esse processo, né, dos 100 metros. Então, se ele passou por 12 metros, então passou por 12 subidas de 100 metros, então a gente vai dizer assim, ó, 12 vezes 100, então nós temos uma altitude de 1.200 metros, beleza? Então é isso, gente. Com isso, a gente termina essa videoaula e termina esse comentário rápido sobre o diagrama de fases, tá? Então a resposta do item C é 1.200 metros. A cada 100 metros a pressão cai 10 milímetros. Beleza? É isso, gente. Um grande abraço a todos e até uma próxima aula. Até lá!